E a primeira palavra da série nós ministramos sobre o poder do Evangelho, que Jesus é a boa notícia, né? Falamos sobre isso, que 3 realidades que jamais podem ser mudadas, que é a separação eterna, o sofrimento eterno e a morte eterna. São coisas que, para quem não tem Jesus, essa é uma realidade que está imperando no mundo. A segunda palavra da série foi ministrada sobre o testemunho, a importância do nosso testemunho, quem é Jesus na palavra de Deus. A gente falou sobre lembrar de um versículo que ilustra isso para as nossas vidas, a experiência pessoal com Jesus, o que Jesus fez na sua vida, uma cura, uma restauração, e isso tem e serve de testemunho para as famílias, para as vidas que estão ao nosso redor. A terceira palavra da série, semana passada nós falamos sobre o chamado de todos nós. Então, nós falamos sobre 5 pilares que sustentam essa grande comissão que Jesus nos deu, a autoridade que Ele recebeu do Pai e enviou sobre nós, o propósito que é fazer discípulos, a abrangência que envolve essa palavra, que é o mundo todo, as implicações, é aquilo que revelam o compromisso que eu tenho com Ele, e a condição, é você ser ligado, você ser levado pelo poder do Espírito Santo. É a condição que tem para você ser uma testemunha, você ser dirigido pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre essa última palavra dessa série. Então, a 4ª palavra dessa série. Então, o tema para essa palavra é criados para uma missão. Criados para uma missão. Fala para o teu irmão, olha, criados para uma missão. Agora fala diretamente, você foi criado para uma missão. Amém, queridos? Glória a Deus. Atos capítulo 20, verso 24, na linguagem atualizada, diz assim: porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, né? Que está dizendo a palavra, porém, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor. Queridos, cada um recebeu algo do Senhor. Se você acha que não recebeu, você recebeu, queridos. Porque só o fato de você ter existência, por você estar na terra, o Senhor já projetou a tua vida. O Senhor já planejou algo para o teu coração. Amém? Você crê nisso, querido? Se você não crê nisso, as coisas não vão acontecer. Mas a essência de todas as coisas é que Deus desejou que você existisse. Deus desejou isso. E Ele tem um plano e um projeto. Por isso que a palavra de Deus fala que os pensamentos dEle, os planos dEle são muito elevados que os nossos. O grande problema é que nós esquecemos dos planos elevados, dos pensamentos dEle, e deixamos ser guiados pelos nossos pensamentos, que o profeta Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Ele é corrupto. Tanto é corrupto, querido, que nós somos levados, muitas vezes, a ouvir pessoas e deixar que sentimentos entrem no nosso coração, porque pessoas falaram. E nós nos esquecemos de nos atentar para aquilo que a palavra de Deus falou. E a palavra de Deus nos diz, querido, que nele, moldados neles e estando nele, nós somos novas criaturas. E nós somos mais que vencedores nele e por ele. Amém, gente? Nós precisamos sempre nos lembrar disso. E nós temos com esse tema, que precisamos firmar no nosso coração, que nós fomos criados, querido, para uma missão. Nós temos algo tremendo no nosso coração. Agora, é lógico, queridos, que criados para uma missão que nós temos um adversário. Nós temos um inimigo que veio para tentar contrariar tudo isso. Aquilo que a missão que nós somos gerados, querido, o propósito principal de um homem ser gerado, de Adão e Eva ser criado, e aquilo que nós também somos gerados, o propósito principal é ter comunhão com Deus. Deus criou o homem para que ele tivesse comunhão, tivesse a aliança com o homem, assim como é no céu. Lembra que muitas orações que Jesus nos ensinou e partilhou, ele falava, olha, assim como é no céu, na terra, Pai nosso que estás no céu, porque Jesus sempre se referia ao Pai, e o Pai sempre quando falava, até na criação,
E quando a gente vê ao longo da história, a gente vê que quando na Torre de Babel, se você lembra vários momentos que a palavra de Deus não fala no singular, mas fala no plural. Quando o Pai, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, falaram: desçamos e vamos olhar como está a terra. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Havia o que? Comunhão e unidade nos céus. E essa mesma comunhão Deus estabeleceu na terra com o homem, Adão e Eva. Agora, o inimigo que que era Lúcifer, tinha comunhão com Deus, fazia parte de toda parte da harmonia nos céus, ele era responsável por toda a adoração nos céus. O anjo de luz tinha comunhão, ele foi expulso. Por quê? Porque havia rebeldia, soberba, o querer se exaltar, o ser igual a Deus, e Deus o expulsou. À medida que Deus o expulsou, ele passou a ser, o que era anjo de luz, veio a ser príncipe das trevas, e ele foi atirado, foi jogado sobre a terra. E aqui na terra, qual que é a função que ele veio? Ele veio para trazer o engano, trazer a mentira, tentar e fazer com que o homem tivesse uma separação de Deus. E o engano veio que entrou o pecado por causa de uma desobediência. Por quê? Porque a serpente, a antiga serpente, o próprio diabo, que ali entrou, ele enganou Eva, enganou Adão, e a partir daquele momento ele vem tentando enganar as pessoas, dizendo que Deus não ama, que Deus não tem um propósito. Mas nessa manhã eu quero dizer para você, queridos, que toda mentira cai por terra, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós, e o propósito dele é que nós fomos criados para uma missão nele. Primeiro lugar, queridos, é ir até ele, ter comunhão com ele. Quantos têm comunhão com Deus? Amém, queridos? A oração de Jesus pelos discípulos, que envolve as nossas vidas, foi uma oração que ele fez: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, para que o mundo saiba, para que o mundo creia que tu me enviaste. Partiu do ponto da unidade, queridos, da comunhão. E nós precisamos entender isso, querido, que o diabo ele vem para entrar nas conversas, o diabo vem para entrar nos relacionamentos, porque ele quer trazer divisão, ele quer trazer confusão. Mas o nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus é um Deus de aliança, e aliança não tem quebra. Amém, gente? Aliança não tem quebra. O Deus que é o Deus de aliança, ele não se quebra. O que quebra muitas vezes, querido, e está cheio por aí, aliança quem sempre quebrou no relacionamento com Deus foi o homem. Foi tentado 7 alianças, e nós temos agora, no INA College, começamos essa semana passada, as aulas do INA College aqui, toda terça-feira nós temos, e é uma série de ministrações. Esse módulo desse semestre é sobre alianças na Bíblia, e nós estamos com o pessoal que fez a inscrição, estamos estudando sobre isso, as alianças, e ali já foi passado, são 7 alianças, a aliança com Adão, a aliança ali no Éden, a aliança abrâmica, a aliança mosaica, são 7 alianças que criou, e todas elas foram falhas, porque o homem falhou. Mas a 8ª aliança, aquela perfeita, foi uma aliança que foi feito pacto de sangue na cruz do Calvário, uma aliança que não se quebrou, porque Jesus, perfeito, morreu na cruz sem pecado, em tudo ele foi obediente, até a morte, e morte de cruz. E essa aliança culminou no final de todas as coisas, na qual eu e você agora temos acesso à presença do Senhor. Amém, queridos? E agora nós temos uma aliança que não se quebra. Em Jesus nós somos fortalecidos. Amém? Amém, gente? Agora nós precisamos fazer a nossa parte, porque da parte dele não se quebra, mas da nossa parte, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos quebrar, e nós podemos nos quebrar, porque é só em Jesus que nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Amém? Então fala para o teu irmão, faça uma aliança com o Senhor Jesus, tenha uma aliança com Ele. Amém? Aleluia. Aqui nessa mensagem de Atos, queridos, a mensagem principal foi: a coisa mais importante é que se cumpra a minha missão. Paulo falando, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Aqui Paulo deixou claro, aqui, que tudo que ele queria era cumprir a sua missão, e assim, ele o fez. O que Paulo precisava fazer era cumprir a missão. Então nós também, queridos, fomos criados por Deus para uma missão. Então, na semana passada nós
nós estávamos conversando e nós fechamos, concluímos a palavra falando sobre o pedido de Jesus, aquilo que Jesus fez para os seus discípulos, antes de ser levado aos céus. Jesus fez um pedido, trouxe uma ordem para ele, que está em Atos capítulo 1, verso 8, na qual ele diz, olha, mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E nós vemos que aqueles 120 discípulos que ali estavam reunidos naquela sala superior, eles obedeceram a Jesus. Eles foram para esse lugar, esse quarto ali em Jerusalém, para orar, esperar o cumprimento da promessa. Queridos, na nossa vida tudo começa diante da missão com obediência. Há uma ordem dos céus. E eu preciso obedecer. Quando eu obedeço, eu começo a trazer à minha vida o sentido da missão. E nós vemos nos discípulos que eles esperaram de fato, aqueles que creram, que na verdade Jesus falou para muito mais, mas a Bíblia fala que 120 estavam sempre se reunindo neste lugar, orando e esperando a promessa. Porque a ordem de Jesus fala, ficai e esperai. Fica e espera. E esses discípulos estavam ali, nós não sabemos o que vai acontecer, porque não havia ainda sido derramado, ninguém sabia o que era exatamente isso, mas Jesus falou, olha, fiquem tranquilos, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou abandonar vocês, mas eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, e Ele diz aos discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto, até que vocês sejam revestidos de poder. Então vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, exatamente no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ali, então exatamente nesse dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. Então o Pentecoste ele era celebrado, por isso que tem esse nome, Penta, Pentecoste era 50 dias após a Páscoa. Era festa, e era tido aqui como uma festa quando o próprio Moisés, ele recebeu essa palavra, as tábuas da lei do Sinai, tem uma sequência que você pode acompanhar, então as pessoas estavam ali vindo, e era a festa das colheitas, era a festa que se estabelecia ali no povo de Jerusalém, tanto que você via que várias festas, os povos se reuniam ali em Jerusalém. Lembra que nós falamos numa das palavras, queridos, que toda palavra direcionada, era assim, todo povo sabia que era de Jerusalém que saíam as coisas, ali de Jerusalém que era o ponto de encontro, que era onde a manifestação se daria, e Jesus veio para quebrar todo esse paradigma, quando ele disse para os discípulos, olha, ide, era o tempo de você vir aqui para Jerusalém, mas agora vocês vão para fazer discípulos, vocês vão, indo pelo caminho aonde vocês estiverem, e vocês vão estar pregando o Evangelho. Então, nós vimos que ali nessa sala, os 120, quando foram cheios do Espírito Santo, nesse dia do Pentecoste, eles ouviram as manifestações do Espírito, e eles perguntaram, como que nós podemos experimentar isso? As pessoas que estavam nessa festa, as pessoas que estavam ali vindo de diversas regiões, estavam neste lugar, frequentando esse templo, que Jerusalém nesse dia ele era muito visitado, porque havia uma festa, e o povo judeu que estava espalhado, tanto que nós vemos na palavra de Deus, quando Pedro ali pregou as boas novas do Evangelho. Eu quero ler com vocês, eu preciso correr um pouquinho para a gente ganhar um pouquinho de tempo ali, mas Atos 2, verso 40, Atos 2, verso 40, diz assim, com muitas outras palavras, ele os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas foram acrescidas, naquele dia, na pregação de Pedro, diante do Pentecostes. Todos lembram, queridos? O que aconteceu ali no Pentecostes, Amém, gente?
Vocês sabem que eles estavam aguardando, veio, como nós falamos, o Espírito Santo, passaram a falar novas línguas, as pessoas que estavam ali ao redor começaram a falar, como que pode acontecer uma coisa dessas? Como que, o que está acontecendo com eles? Então as pessoas que estavam do lado de fora, eles começaram a perguntar, e Pedro veio diante e passou as boas novas, e ele diz, o Espírito foi derramado naquele lugar, e agora a igreja estava nascendo, aquele pequeno grupo de 120 pessoas, querido, de repente transformou num grande movimento que alcançou tanto judeus como gentios, coisas que eles nem esperavam, não imaginavam, desse grande movimento de muitas nações. E aqui nós acompanhamos, presta atenção comigo, queridos, que desde a palavra que Deus tem falado com Abraão, e tem sido tão prático para nós, né, que a nossa leitura tem sido bem agora Gênesis, nós estamos bem antenados naquilo que está acontecendo em Abraão, Isaac, e agora, né, Jacó, esse encontro com Esaú, e esse tempo das promessas. Então, o que o povo estava vivendo aqui, queridos, ali no Pentecoste, era a promessa feita a Abraão há 2000 anos antes. Então, finalmente começou a se cumprir, porque no Antigo Testamento, essa festa judaica, como falei, celebrava duas coisas: a lei que era dada por Moisés, era celebrado, né, nessa festa, e ela era também uma festa judaica, que era colheita, como eu falei, colheita de grãos. Então as pessoas vinham para essa festa, era muito forte a lei de Moisés, que era ministrada, e era essa colheita dos trigos, dos grãos. E agora, começando o Novo Testamento, porque na vinda de Jesus falou, é um tempo novo que virá. Permanecei, porque vocês vão ser revestidos de poder, e a partir daqui, queridos, nós vemos que algo radical começou a acontecer, e é em Atos dos Apóstolos que nasce a igreja. Amém, gente? Que começa a nascer a igreja a partir daquilo que Jesus falou, está consumado. Ele passou 40 dias ainda ministrando, estando com os discípulos, e depois ele promete, falou, olha, permanecei. E depois, vocês lembram que Jesus, ele morreu bem na festa da Páscoa. Então a gente percebe que passou quantos dias depois? Da festa da Páscoa, 50 dias, para que tudo isso acontecesse. E Jesus estava, e os discípulos estavam ali, sem saber o que aconteceria, mas aqui começa no Novo Testamento, eles estavam ainda celebrando. Agora, o que mudou, queridos? Já não era mais uma lei escrita por tábuas em pedras, mas agora era uma lei escrita no coração. Amém, gente? Porque toda a lei, ela apontava em Jesus. Toda palavra se apontava e traduzia para Jesus. E agora Jesus já cumpriu todas as coisas. Então nele se começou um tempo novo. Um tempo da graça, um tempo realmente do fluir do Senhor. E aqui nós vemos, queridos, que aquilo que era apenas uma tábua de pedra, que o pessoal, vocês lembram que Jesus, quando ele esteve na terra, ele confrontava, e ele sempre estava com aqueles mestres da lei. E Jesus tinha que falar tantas coisas, que os mestres da lei estavam a ponto, e eles estavam tão perdidos naquilo que era centrado de uma lei, de regras, que eles mesmos não cumpriam, mas eles vinham para atacar Jesus. E Jesus foi aquele que cumpriu todas as coisas. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir, e ele estabeleceu este propósito em tudo. Mas os mestres da lei, lembra que quando tinha aquela mulher, que foi, a mulher foi pega no adultério, e era para ela ser pela lei, quando alguém era pego no ato de adultério, é para ser fulminado com morte na mesma hora. E eles vieram, olha, essa mulher foi pega, o que o Senhor diz? Porque a lei de Moisés diz isso. Jesus não aboliu a lei, ele trouxe mais uma pergunta para eles. Tá, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aquele que não tiver nenhum pecado, que é digno de morte, que atire a primeira pedra nessa mulher. A Bíblia falou que dos mais velhos, pessoas mais experientes, pessoas que mais lutaram, até os mais novos, um por um. Eu fico pensando na cena, pessoa, porque pedra, querido, não é aquela pedrinha que você atirava em estilingue, assim, não. Pedra que eles atiravam para apedrejamento, eu imagino que as pessoas, é apedrejamento. Se alguns estavam com pedra na mão querendo, gente, se esconder, eu vejo que alguns saíram tão rápido daquele lugar. Por quê? Porque, queridos, porque todos que estavam ali, por fazerem esse ato, eles sabiam que pela lei eles estavam condenados também à morte. E um por um saiu. E Jesus simplesmente olhou para aquela mulher, não tirou o que ela tinha feito,
Mas ele falou: mulher, cadê teus acusadores? Não tem? Ele falou: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Queridos, e pensem em como que estava o povo, como que estava Jerusalém, como que eram essas festas. Regradas, então, festas que traziam essa parte da lei, os grãos que eles traziam. E agora o que aconteceu, queridos? Quem eram essas pessoas? Porque de repente eles começaram a vir para uma festa. Imagina, Jerusalém, aquele tempo de festa, e de repente o pessoal começa a ouvir algo diferente. O que é isso que nós estamos ouvindo? Porque cada um veio de diversas regiões, cada um com sua língua, cada um mesmo povo distante, mas vieram ali, e eles começaram a ouvir um som, na qual eles ouviam na sua própria língua materna, na língua que eles tinham, pessoas falando que eles não conheciam, louvando e adorando a Deus, através do Espírito Santo. Porque o batismo trouxe isso, porque não é eles que falavam, eles declaravam, mas quem inspirava, quem usava a vida deles era o Espírito Santo, e trazia realmente no coração deles celebração a Deus, louvor a Deus. E aqui eles perguntam para Pedro: o que é isso, o que está acontecendo? O que nós estamos vendo aqui? Quem eram essas 3.000 pessoas depois, querido? Porque houve uma palavra de Pedro, e a Bíblia fala que naquela palavra de Pedro, que ele começou a trazer as boas novas, 3.000 que estavam ali naquela festa, se converteram. 3.000 pessoas, eles estavam em 120 pessoas, no mesmo lugar, recebendo do Espírito. Mas quando Pedro começou a falar, aquela palavra começou a trazer uma dimensão, porque não era só a palavra de um homem, não era uma lei, mas era o Espírito Santo já usando, o Espírito Santo fluindo nos corações. E ali 3.000 almas foram salvas, se converteram ali no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, 5 vai falar sobre isso, olha. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Queridos, naquela época, milhares de judeus viviam fora ali da Palestina. Eles viviam em diversas nações. E anualmente, como eu falei, essas milhares de pessoas vinham para Jerusalém para celebrar a Páscoa e permaneciam na cidade até as comemorações do Pentecostes. Vocês lembram que naquele tempo as festas eram o povo de Deus, que Deus estabeleceu até pela lei. A gente precisa entender isso, querido. E eu quero dar uma pausa sobre isso, que eu creio que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração sobre isso também. Você lembra que as festas do povo de Deus, querido, não eram uma hora, não era um dia. Quanto tempo que duravam as festas do povo? Semanas. Quanto tempo durava a festa de um casamento? Semanas. Quanto tempo que era o tempo de festa que as pessoas se dedicavam a isso, porque pela lei de Deus, a própria lei de Moisés fala que as festas deveriam ter essa comemoração, e a gente via em Jerusalém festas. Imagina esse povo, como que eles vinham para Jerusalém para celebrar, queridos. Era uma festa anual que eles tinham, então havia uma grande expectativa do que iria acontecer naquele momento, porque era um tempo de ajuntamento, um tempo da palavra a ser ministrado ali. Então eles vinham para celebrar, então ficaram até esse momento ali, 50 dias depois da Páscoa, no Pentecostes. Então a cidade de Jerusalém, e aqui tem uma estimativa de cálculo de estudiosos que fizeram, queridos, que eu quero passar para vocês, que é muito importante, ó. Na cidade de Jerusalém tinha aproximadamente 30.000 habitantes, ali na cidade. E quando tinha essa festa, a cidade chegava a ter mais de 100.000 pessoas. De 30.000 passava a ter 100.000 pessoas. Se a gente olhar no cálculo, 70.000 pessoas a mais do que os moradores ali, de pessoas que vinham de diversas nações para adorar ali. Então veja como que Deus também, queridos, nesse ponto, Deus é estratégico. Como que Deus, Ele preparou isso, tem um propósito em tudo que Ele realiza. Naquele dia, após a mensagem de Pedro, muitos judeus se converteram e foram batizados. E aqui nós vemos na palavra que 3.000 só em um dia foram batizados. E receberam, se converteram. Então boa parte deles, presta atenção nisso, boa parte deles, eles voltaram para suas casas, levando a semente do Evangelho. Muitos deles foram, porque lembra da comissão? Ide. E agora eles saíram de Jerusalém, recebendo uma porção nova, foram batizados e voltaram para suas nações. E ali uma semente já foi gerada no coração deles. Então,
eles foram para essas nações. Então, no Antigo Testamento, a gente já via que isso, através de Moisés, através de Abraão, através do povo de Israel, já havia uma peregrinação de alguns para o cumprimento dos propósitos de Deus. Só para te dar um pano de fundo, diante disso que está acontecendo, alguns exemplos, né? Abraão e os patriarcas, Israel no deserto lá por 40 anos, Judá em Babilônia por 70 anos, lembra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego ali? Já eram realmente peregrinações de alguns para o cumprimento de propósito. Quantos creem que lá na Babilônia, através desses jovens, sementes foram lançadas lá dentro, pessoas estavam ali, recebendo a palavra, queridos, porque o testemunho diz muitas pessoas vão falar do que viram e ouviram. Agora, presta atenção comigo, 3.000 que foram batizadas ali, através da pregação de Pedro, o que eles viram? O que eles ouviram de Pedro? Em primeiro lugar, eles chegaram, todas as línguas diferentes, e a Bíblia fala que o Espírito Santo levou aqueles discípulos, estavam ali, cada um orar, e a sua língua era entendida por este povo que veio de fora. Olha, eles estão louvando a Deus na nossa língua, mas como pode isso, sendo eles os judeus daqui? E eles tiveram uma experiência nesse tempo, e a Bíblia fala que após a pregação de Pedro, que eles falaram, então, olha, se nós estamos fazendo tudo errado, o que nós podemos fazer, como que nós vamos agir? Qual foi a pregação de Pedro, quando Pedro começou? Arrependam-se, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados, e vocês terão. E ele começou a falar, olha, esse Jesus, o que vocês estão vindo foi aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, há tanto tempo atrás, que o Espírito de Deus viria, e o que vocês estão vendo é exatamente o cumprimento dessa promessa, ali no Pentecostes que estava. Então, é a palavra de Deus, e Jesus, que nós servimos, ressuscitou, morreu, ressuscitou, e nós vimos, nós presenciamos isso, e agora já faz, né, faz já 50 dias que ele se foi, mas o Espírito Santo foi derramado sobre nós. O que vocês estão vendo é isso, queridos, 3.000 almas na primeira pregação, e depois você vai ver que Pedro pregou novamente, e já não era mais 3.000, quantos que eram? Se você continuar vendo, passavam mais de 5.000 pessoas, servindo e adorando naquele lugar, e voltando, e cada um voltando para a sua casa. Então, Deus estava agora usando uma multidão de discípulos cheios do Espírito Santo, para espalhar o Evangelho, para muitos lugares e nação, muitos lugares. Semana passada eu falei sobre um dos discípulos que foram incorporados no grupo ali, falamos sobre a vida de Estevão, o quão Estevão foi usado, queridos, o quão Estevão realmente foi usado pela palavra de Deus, e ali nós vemos que houve um engano, houve mentira sobre a vida dele, mas ele pregando o Evangelho, foi apedrejado ali. Por quê? Porque as pessoas estavam diante, querido, como a lei, a letra, por isso que fala que a palavra de Deus diz que a letra ela mata, e o que vivifica é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus revelando a palavra. E ali Estevão, né, como nós citamos, ele estava ali, ele viu os céus abertos, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus à destra de Deus Pai, ali de braços abertos, e ele sabia quem ele era, o testemunho da vida dele. Queridos, Estevão foi o primeiro mártir. Estevão é um homem que até hoje nós falamos sobre ele, quantas vidas têm sido impactadas pelo testemunho deste homem, que foi chamado para quê? Para cuidar de uma ação social das viúvas, e o testemunho dele, a vida dele, o que ele pregava, por onde ele andava, ele curava enfermos, através do poder do Espírito Santo. Quem somos nós, queridos? Somos criados para uma missão. Quantos entendem que essa missão é nossa, queridos? Começou com os discípulos, e hoje nós somos discípulos. A Bíblia fala que nós somos discípulos dele, somos seus filhos. Quantos estão engajados nisso? Amém, queridos? Quantos querem perseverar mais? Quantos querem buscar mais? Quantos querem ser usados pelo Senhor? Amém? Amém, uns 10 que é usado. Por esses 10, se Deus usou 120, queridos, né? Começa aqui com 10, já está bom. Só nessa sala tem 10, imagina tanto. Então, glória a Deus. Amém, gente? Mais alguém quer se habilitar nesse grupo? Quem quer juntar com os 10 ali? Aí, já aumentou, que bom, glória a Deus. Então, uma multidão de discípulos cheios do Espírito Santo, queridos. Mas o que aconteceu após a morte de Estevão? Olha como as coisas começam a acontecer. Começou uma grande perseguição com a igreja, por parte dos judeus,
povo de Deus escolhido, mas por parte dos judeus, contra a própria igreja. Você vai ver isso no capítulo 7 e capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. O versículo 8, verso 1 de Atos, diz assim: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e de Samaria. Dispersos para as regiões de Judeia e Samaria. Serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O povo judeu, aquele que era o povo de Deus, queridos, que estavam presos assim numa lei, tentando, e agora vem essa libertação, povos de fora vêm e eles são, realmente compreendem a palavra, recebem, o que nós vamos fazer, irmãos? Então, arrependam-se, e cada um começa a voltar para as suas nações com uma semente. E aqui nós vemos, querido, que Estevão, a partir que ele teve esse apedrejamento, morreu, a igreja começou também a ser perseguida. Se você continuar lendo o capítulo 8, e em seguida, você verá que Deus usou, nós citamos também a semana passada, e começou a usar Filipe, um dos diáconos, para que também muitos samaritanos se convertessem. Logo em seguida, Filipe pregou para um eunuco, para o etíope, que estava naquela carruagem. Antes Filipe estava pregando, lembra que depois tinha Simão, o mágico, tá? Queria ver, e ele pregando a palavra, e Filipe trazendo realmente uma palavra, vidas sendo curadas, ministradas. Mas o que aconteceu internamente pelos judeus? Uma perseguição quanto à palavra. O verso 9, capítulo 9 de Atos, verso 31, diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Período de paz aonde que estava? Em toda a Judéia, Samaria, e ali, mas ali que é de Jerusalém começou essa perseguição. O próprio povo não estava aceitando. E em Atos 10 nós encontramos Pedro indo na casa do centurião Cornélio. E o evangelho foi chegando aos gentios. Pedro chegou para pregar. Lembra que ele estava numa casa, estava lá no momento do almoço. E a Bíblia fala que enquanto ele aguardava o almoço ser feito assim, ele teve um êxtase, algo que o Espírito Santo o levou. E ele viu um lençol do céu caindo. E ali animais que eram impuros e animais puros, conforme a lei trazia das pessoas comerem, e de repente uma voz do céu vem: Pedro, mata e come. E ele falou: eu não vou comer. Naquela experiência tremenda que ele teve, ele falou: como que eu posso comer se tem animal impuro? Daí a voz também novamente veio do próprio Deus e falou: não se faça impuro aquilo que eu purifiquei. Por 3 vezes é recolhido, e volta aquele lençol, e a mesma palavra, e de repente lá embaixo chega um oficial, alguém que foi enviado desse centurião, e quando o Espírito Santo fala: olha, estão aí te chamando, vai com eles, porque eu estou nisso. Daí Pedro começa a entender que é um chamado dele, para sair daquele lugar, porque Pedro falou: não, a palavra é só, se a gente não tomar cuidado, querido, tem coisas que nós achamos que é só para nós, assim, mas o Senhor não falou que é só para nós, querido, precisamos testemunhar do que Ele tem feito, testemunhar da vida dele. A nossa vida precisa ser um testemunho vivo para outras pessoas. Quantos creem nisso, querido? E Pedro vai nessa ministração, e você acompanhar a história, quando ele chega na casa, ele começa meio receoso ministrar, e quando ele está ainda falando do evangelho, falando do que tinha acontecido, porque aquele centurião reuniu toda a família, todo o pessoal, o que acontece naquela hora? Eles recebendo a palavra, eles param muito, e eles começam a ser batizados do Espírito Santo. Pedro falou: meu Deus, o que aconteceu? Eles já estão avançados, porque havia uma semente, um desejo, queridos, porque as pessoas começaram, e daí Pedro entendeu toda aquela visão que teve, tudo aquilo que foi o chamado, para pregar a palavra para aqueles que estão distantes também. Em Atos, você que está acompanhando, Atos capítulo 11, logo em seguida, nós lemos, verso 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada na morte de Estevão, chegaram até Fenícia, que é o atual Líbano hoje, e ali Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Antioquia, ela era uma metrópole, a terceira maior cidade do Império Romano, e no verso 20 de Atos 11, diz que alguns deles, todavia os cipriotas, os sirineus,
eles foram até Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Queridos, uma revolução linda e maravilhosa que só o Espírito pode fazer. Amém, gente? Fala comigo, só o Espírito pode fazer. E se é Ele que pode fazer, querido, nós precisamos estar atentos que eu quero ser um canal dele. Eu quero ser um canal. Há um novo tempo que começou em Jesus, falou, olha, coisas novas virão. O que era para estar só em Jerusalém, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que crerem no meu nome. Aqui nós vemos, queridos, os gregos agora, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, e muitos se converteram ao Senhor. Enquanto ali a igreja em Jerusalém perdia a sua preeminência, a sua prioridade, a igreja de Jerusalém já não era, porque ali havia perseguição, as pessoas não estavam crendo, tanto pela perseguição, também por sua incapacidade de enxergar a expansão da igreja. Sabe, queridos, que no nosso meio ainda hoje tem muitas pessoas que, se não tomar cuidado, o coração é tudo endurecido, que não conseguem entender a expansão da igreja, o que Deus deseja fazer, um crescimento, e ficam presas em tantas coisinhas pequenas, e que não se permite ser usados por Deus, e nós precisamos avançar, amém, queridos? Avançar para tudo aquilo que Deus tem, debaixo da proteção, debaixo da autoridade, debaixo do que Deus tem nos chamado. Mas a igreja de Jerusalém começou a perder, queridos, perder aquela presciência, aquela coisa que não é somos nós, mais ninguém, somos nós. Até os discípulos tiveram dificuldade, e o Espírito Santo precisou mexer com eles. Pedro, é aquilo que nós relatamos, precisou ter uma manifestação de Deus. Ele falou, olha, Pedro, eu estou nisso. Sabe, querido, muitas vezes Deus está falando conosco, olha, eu estou nisso. E a gente fica segurando com coisas do passado, e nós precisamos avançar para aquilo que Deus está falando, querido. Deus está falando com você, meu querido? Agora presta atenção, o que Deus fala tem ordem e decência. O que Deus fala, Ele não fala de forma qualquer, Ele fala debaixo da sua autoridade e da graça. Ele fala debaixo de cobertura. E nós precisamos estar cientes disso, querido, que Deus age. A bênção de Deus, ela é ordenada, existe ordem, não é de qualquer forma. Mas aqueles que estão ligados neste lugar da unidade, daquilo que Deus traz, a partir daí, queridos, há um acréscimo, há um fluir de Deus, amém? Quantos estão comigo, amém, queridos? Então nós vemos que após essa perseguição, além das raízes judaicas, né, a igreja em Antioquia, ela começou a fazer o quê? Crescer, tornando a maior referência com forte enfoque missionário. A igreja de Antioquia tornou uma igreja que se tornou tão missionária, e era alguém que não era para eles, mas a palavra chegou até lá. Quantos creem, querido, que a palavra não era para nós, mas chegou até nós, e a partir de nós ela vai crescer e vai fluir. Quantos querem isso para a sua vida, amém, gente? E nós vemos na palavra de Deus, daí em diante nós encontramos Paulo e Barnabé, que entrou em cena. Eles foram enviados pela igreja de Antioquia, Atos 13, e assim eles começaram as viagens missionárias de Paulo, levando o evangelho a muitas outras nações. Uma das passagens mais lindas nós encontramos em Atos 16, que Paulo e Silas, Paulo e aqui está com ele, foram guiados pelo Espírito, por causa de uma visão de Deus. Paulo e Silas também foram para Macedônia, e ali houve uma palavra para ele, olha, que ali em Macedônia, que fica onde? Fica ali na Europa, no norte da Grécia. Verso 13 de Atos 16, que diz assim: no sábado, Paulo falando, nós saímos e fomos à beira do rio, onde nós esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam ali, reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, ela tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E ela nos convenceu. Paulo começou a falar sobre isso, querido. Quem era essa Lídia? Ela foi a primeira pessoa a se converter ali no continente europeu.
uma mulher muito próspera, usou a sua influência para começar a evangelizar. Ela ofereceu a sua casa para hospedar os apóstolos. Ela foi ali na casa dela que nasceu a igreja de Filipenses. Na casa de Lídia, nasceu a igreja de Filipenses. Então, a igreja ali do continente europeu, e Paulo fez muitas viagens. Se você acompanhar a palavra na palavra, em Atos, Paulo foi para a Ásia Menor, que é a atual Turquia. Depois ele estabeleceu igreja na cidade como Éfeso, Pérgamo, Laodiceia. Paulo também pregou as cidades gregas como Atenas, Corinto, Tessalônica, onde diversas comunidades cristãs foram fundadas. Mais tarde o evangelho também chegou ali em Roma, capital do império, por muitos cristãos que haviam sido dispersos. Então a tradição cristã afirma, queridos, que os apóstolos, por exemplo, Marcos, levou o evangelho para o Egito, o apóstolo Tomé foi para a Índia. Então, durante muito tempo, o Império Romano não impediu a expansão da igreja. O Império Romano não impediu isso. Mas o que aconteceu, queridos? E se você olhar para a história, é que a gente não é fraco até das memórias, mas quantos aqui já estudaram na história, lá atrás, ou alguém está estudando agora sobre os imperadores? Lá do Império Romano, Constantinopla, tudo. Então, foi tudo ligado nesse Parque de Roma, onde eles começaram a estabelecer leis em cima do quê, queridos? Fora daquilo, porque a igreja estava querendo avançar e eles começaram a segurar, começaram a trazer leis na qual as pessoas eram enclausuladas naquilo lá. E até hoje muitas pessoas são presas por conceitos que foram trazidos aqui, estabelecidos igrejas. Olha, é dessa forma que a igreja vai caminhar, é dessa forma. Então criaram uma igreja própria diante de conceitos que não era aquilo da expansão do evangelho. E nós vemos que esses imperadores, eles chegaram até a afirmar que eles eram deuses. E os cristãos em todo o império recusaram adorá-los. E porque recusou adorar eles como imperadores, como aqueles senhores, será que alguma coisa está tentando vir diferente no Brasil, queridos, sobre nós? Pessoas que estão querendo ser adoradas, se colocar como posição de deuses, decidem todas as coisas. Presta atenção. E essa luta, queridos, não vai vencer de bate pronto, ela é vencida na oração, ela é vencida com o coração em Deus, entendendo a missão que Deus tem dado, porque nós fomos criados por uma missão. Nós precisamos entender que não é governo que vai determinar a nossa vida, não é patrões, não são pastores, não são padres, não são líderes, ninguém vai ordenar sobre a nossa vida vem dos céus. É o Senhor Jesus que Ele estabelece a sua igreja, e na sua igreja Ele estabelece uns para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas, que eles estão trabalhando para a edificação do corpo. E nós precisamos entender esse chamado, queridos. Então começou essa perseguição, leis, esses imperadores, a ira de Roma veio com toda a força contra a igreja. A história conta que muitos foram, daí você vai lembrar pela história, muitos foram devorados por leões, muitos foram queimados como tochas humanas. E a tradição cristã afirma que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado aonde? Lá em Roma. João, que foi o último dos apóstolos, ele foi exilado ali na ilha de Patmos, onde a gente consegue ver toda o que aconteceu na ilha de Patmos, é onde está em Apocalipse, que nós vemos onde João teve a visão, onde nós temos escrito a revelação dos céus. O que é ser exilado, queridos? Essa ilha de Patmos era um lugar tão isolado, era uma ilha onde você não tinha contato com mais ninguém, era um isolamento total. Vários discípulos foram mortos, decapitados, mas João foi jogado nessa ilha, onde ele não tinha contato com mais ninguém, e é nesse lugar que ele não tinha mais ninguém, ele tinha a presença de Deus com ele. Ele foi visitado na ilha de Patmos, onde vem essa revelação, onde está em Apocalipse para nós, dizendo: olha, eu vejo os céus, e lá eu vejo semelhante ao Altíssimo, e as revelações que trazem ali Apocalipse, trazem para nós deste lugar,
porque não há impedimentos para aquilo que Deus tem para fazer, queridos. Pode vir perseguição, pode vir muitas coisas que há. Deus cuida dos seus. E muitos morreram dando glória a Deus. Estevão foi o primeiro. Poxa, mas não servia, Deus servia, mas quando ele olhou para o céu, Senhor, eu vejo os céus abertos e o Rei Jesus me esperando. Cara, eu creio que ele não queria mais nada. Ele falou, ficar aqui na terra, que é isso? Os céus estão abertos. Diz a história que Pedro, quando eles foram crucificar, que era a pior morte que tinha lá, e quando foi para crucificar, diz a história que Pedro falou, eu não sou nem digno de morrer como meu mestre. E dizem que ele foi sepultado com a cruz de cabeça para baixo. Mas você acha que foi derrota? Não, cumpriu a missão. Vocês lembram quando Jesus falou com Pedro? Pedro, hoje você faz o que você quer, mas vai ter um dia que você não vai ter mais, as pessoas vão pegar os teus braços, vão amarrar. E daí o próprio João escrevendo isso, no Evangelho de João, fala assim, olha, Jesus estava falando isso, dizendo com que tipo de morte Pedro agradaria ao Senhor, cumpriria sua missão. Queridos, nós fomos criados por uma missão. Agora, o que nós temos feito com a missão que Deus nos deu? Nós podemos abortar, nós podemos ser aquilo que acaba a missão e nós não fizemos nada. Estamos simplesmente errantes na terra. Mas nós podemos nessa hora tomar posse e viver o propósito de Deus para a nossa vida. Não quer dizer de fazer coisas. Tem pessoas que querem fazer, não, eu quero fazer, porque para Deus eu tenho que fazer, que nós não temos que fazer, nós temos que obedecer. E tem momentos que Deus fala, você não vai fazer nada. Ah, mas eu estou fazendo. Querido, tem muita gente que fala que quer fazer para Deus, ela faz, daqui a pouco ela fala, cansei, ninguém faz, ninguém... Tá, mas Deus mandou você fazer? Se Deus mandou fazer, continua, porque é Ele que mandou. Agora, se Ele falou para não fazer, não faça, porque vai te dar cansaço, reclamação e murmuração. Precisamos entender que Deus nos chama, queridos, há um chamado. Ninguém está aqui à toa. Deus te chamou e te escolheu por um propósito. E eu quero concluir nessa hora dessa palavra, queridos, reforçando dessa palavra de João, que lá no livro de Apocalipse, Deus triunfando no final, foi isso que Deus mostrou para João, a promessa feita a Abraão se cumprindo, sobre muitas famílias sendo abençoadas, de toda tribo, língua, povo, nação. Então a conclusão para nós hoje, queridos, é o que tudo isso tem a ver comigo e com você. Agora, quando nós ficamos sabendo de coisas como essa, que desses discípulos amados, o que eles passaram para que a minha família, estivéssemos aqui hoje, queridos, o que eles passaram para que o Evangelho chegasse até nós, ficamos de forma assim constrangidos. A paixão que havia no coração deles, querido, o nível de compromisso, total desprendimento. E eu quero encerrar isso com 3 pensamentos bem rápidos. 3 pensamentos rápidos. Nós vamos orar, cantar um cântico e orar nessa manhã. 3 pensamentos. Primeiro pensamento, queridos, todos nós temos uma missão. O ministério é o nosso serviço junto aos que creem. Na minha igreja, na igreja local onde estamos plantados. Missão é o nosso serviço junto aos que não creem, no mundo que nós vivemos. A nossa missão é essa, queridos, continuar o que Jesus começou na terra. Ele não nos chama apenas para vir a Ele, mas também a ir por Ele. Quantos entendem isso, amém? Diga assim comigo, todos temos uma missão. Segundo pensamento, é a missão que traz significado à vida. Se nós falharmos em cumprir nossa missão, querido, a nossa vida terá sido desperdiçada, pois não há nada que traga mais preenchimento na vida de uma pessoa, ao coração de uma pessoa, do que cumprir o propósito de Deus na terra. Embora isso implique numa grande responsabilidade, é também uma incrível honra que nós temos.
na nossa vida. Ser usado por Deus na construção do seu reino. Amém? Então diga comigo, é a missão que traz significado para a vida. E o último pensamento, toda missão ela tem um preço. Todos os personagens bíblicos, queridos, que cumpriram o seu chamado, eles pagaram um preço para que o propósito de Deus se cumprisse na sua geração. E Deus chama cada um de nós para este propósito. Fazer tudo que está ao nosso alcance com aquilo que temos em nossas mãos. E isso é um privilégio que nós temos. É um privilégio. E eu coloquei uma última foto aí que eu quero passar, que a nossa missão, ela começa aqui. Amém, queridos? A nossa linda e maravilhosa cidade de Cascavel. É a nossa missão. A responsabilidade, são esses pensamentos que nós temos que, eu tenho uma missão, ela que traz significado à minha vida. E toda missão, ela tem um preço. Tem um preço. Não é de qualquer forma, queridos. Nós precisamos abdicar de muitas coisas da nossa vida por um bem maior, que é o reino de Deus. Às vezes você tem que abdicar de noites de sono, situações momentâneas de paz não tem, aparentemente. Quando tudo parece que está perdido, quando tem lua, Senhor, eu não estou. A promessa de Deus, queridos, é que Ele não deixaria que nós caíssemos em tentação. E a palavra de Deus fala que não haverá sobre nós tentação, que ela não fosse humana, mas Deus não deixaria que ela sobrepusesse. Não há tentação que nós não podemos vencer. Nele nós podemos todos. E Ele está aqui nessa manhã. Mas o nosso coração precisa estar neste lugar, saber que eu fui criado para uma missão. Fique em pé comigo, queridos. Feche teus olhos. Vamos cantar esse cântico.